Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Bom, eu vou ministrar para vocês matéria de código de ética. É isso aí, vamos tratar a respeito do código de ética, todas as partes importantes, porque eu sempre gosto de lembrar que o código de ética ele é separado em três partes, que são as regras deontológicas, os deveres e as vedações. Então, obviamente, passaremos por todos esses assuntos aí, tá certo? Ok? Então, quero que você acompanhe aí comigo, que nós vamos tratar do decreto 1171/94, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, como você está visualizando aí comigo, ok? Então, bora lá, pessoal, vamos tratar a respeito do tema. Bora lá. Bom, seguinte, a primeira coisa já que eu quero mencionar aqui para você é o seguinte, tá? Que você tem que reparar aqui comigo. O decreto 1171/94, ele é do Poder Executivo Federal. Olha que interessante, tá? Algo que chama atenção nossa, né? Justamente para que você possa observar que isso aqui pode ser já tema de prova num concurso. Ou seja, informar para quem serve o Código de Ética. Olha só, Poder Executivo Federal. Então é importante a gente observar isso, tá bom? Ok? Então, ó, servidor público civil do Poder Executivo Federal é que acaba utilizando o decreto 1171 de 1994. Mas antes da gente entrar para valer no decreto, eu preciso passar aqui para vocês alguns conceitos básicos a respeito da ética, da palavra ética em si. Bom, a primeira coisa, que a palavra ética, ela é de origem grega do termo ethos, que significa aí uso ou costume, refere-se a termos como caráter, atitude e também conduta. O homem é um ser complexo, dotado de razão e tem atitudes e iniciativas próprias que tanto podem tender para o lado justo e honesto, como também para o lado injusto e desonesto. E aí está a importância do estudo da ética. Por quê? Porque o ser humano ele vive em sociedade. Nela ele vai se relacionar, nela ele se expressa, buscando evidentemente a sua realização. Olha onde eu quero chegar para você entender a respeito aí do assunto, né, pessoal? O que acontece aqui é o seguinte que a gente consegue observar. O homem ele não é um ser espontaneamente ético, tá bom? Não significa dizer que você a todo instante, a todo momento vai contra a ética. Não, em algum momento, né? Aquele 1%, sabe aquela música lá, 1% vagabunda? Mais ou menos assim, tá certo? Ou seja, em algum momento a gente pode ter alguma falha, alguma coisa assim. Então, um código de ética vem justamente para quê? Para equilibrar isso. Certo? Beleza? Tudo bem? Por quê? Como nós não somos espontaneamente éticos, nós precisamos de um código de ética informando qual deve ser o nosso comportamento adequado, ideal. Então, a ética faz o quê? Ela é uma ciência que estuda o comportamento do indivíduo. E aí, por meio disso, cria-se, então, regras, e essas regras precisam ser, evidentemente, cumpridas por todos. Ok? Então, beleza, bora continuar, vamos lá. O que mais nós temos aqui para ver a respeito do tema? Olha só, o homem não é espontaneamente ético, de acordo com Mara Ferreira, tá certo? E aí, nesse caso, nós necessitamos de normas e também de imperativos morais. E isso vai nos levar à conduta ideal, à conduta adequada. E o que é mais interessante, isso seja para a pessoa física, seja para a pessoa jurídica, certo? Por isso nós precisamos de regras. Aliás, se você parar para pensar, as regras elas ocorrem, elas acontecem em todo lugar, né? Se você vive, por exemplo, a sua família existem regras, na sua casa existem regras, na sociedade, né, existem regras, num grupo, numa comunidade, numa tribo. Se você faz parte, por exemplo, de uma comunidade religiosa,
né? Seja ela qual for, lá existem regras. Regras que precisam ser cumpridas. Tudo bem? Beleza? Justamente para quê? Para nos mostrar qual é a conduta ideal, a conduta adequada que precisamos ter, como eu falei. Bom, dando continuidade, bora lá? Então, o que nós precisamos? De alinhamento de condutas e princípios éticos que devem ser respeitados, ou seja, servem como orientação para o indivíduo. Imagina o ser humano sendo guiado por suas próprias ideias. Ia ser bem complicado. E é por isso, mais uma vez, volto a repetir a importância de um código, a importância aí de um código de ética. Por quê? Porque se cada um de nós fôssemos tomar uma decisão de acordo com o que a gente acha que é certo ou errado, poderíamos entrar em muitos conflitos. Porque para pensar, o que é certo para mim pode ser errado para você. O que é justo para mim pode ser injusto para você. E assim por diante. Então imagina essa situação. Então, para que isso não aconteça, para que isso não ocorra, logo, consequentemente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter justamente aí a ideia da ética na administração pública e assim todos vamos tomar decisões por meio de um direcionamento, ok? Criando assim um padrão, né? Legal, vamos continuar. Outra coisa importante para a gente observar aqui é a diferença entre ética e moral, porque são duas palavras que se assemelham, tá? Tem a ver com costumes, tem a ver com regras, sim, sem sombra de dúvidas, mas tem lá suas diferenças, né? A ética, pessoal, ela é mais ampla, é mais abrangente. Vale lembrar que a ética é uma ciência. Sendo ela uma ciência, ela é um estudo. Então, se estuda, né? Está dentro do campo da teoria, ok? Vale lembrar que a ética ela faz parte do ramo da filosofia. Ok? Então ela é mais ampla, ela é mais abrangente, até por ser universal, criando assim, tendo princípios e valores. Já a moral, ela é mais restrita. Por quê? Porque ela é mais cultural, ela tem a ver com costumes, ok? Ela tem a ver com regras não escritas, mas que obviamente acabam valendo para aquele público, né? Para aquela comunidade, para aquele grupo de pessoas, ok? A ética ela é teórica, ela é duradoura e ela é adquirida pelo estudo, enquanto que moral é a prática, ela é mutável, ou seja, diferentemente da ética, que você tem aí uma condição de durabilidade, vamos dizer assim, né? Já moral não, ela é mutável, ela pode mudar mais rapidamente. Quem já ouviu essa expressão? No meu tempo, normalmente quando eu escuto essa expressão, eu já sei, lá vem. Quer ver que significa algo que hoje nós estamos fazendo, que antes não podia ser feito, que era errado e agora é certo. Ou seja, moral tem essa situação, né, de ser mutável, de se alterar mais rapidamente do que a ética, ok? Ou seja, significa dizer que o que era certo antes, hoje já não é mais, e vice-versa. Tudo bem? E moral, ela é influenciada pelo meio. Então, moral é o comportamento em si, né? Já a ética é o estudo desse comportamento. Beleza? Tudo bem? Maravilha! Entendemos aqui a respeito dessas diferenças. Bom, a ética ela é determinante na administração pública. E por que ela é determinante na administração pública? Pois trata do interesse de todos. Ela administra algo que pertence ao povo. E nesse caso, nós estamos nos referindo a quê? Ao uso do dinheiro, à elaboração de leis, exige competência de quem, obviamente, está na administração pública, seja gestor, seja servidor público, tem que ter respeito às normas e princípios e, claro, obviamente, uma boa comunicação. E aí entra o detalhe, né, de precisarmos aí de um código de ética. Esse código de ética, o decreto 171/94, que a gente vai começar a ver a partir de agora, porque isso aqui só foi uma pequena introdução,
para entendermos a respeito, né, evidentemente, de alguns conceitos relacionados à ética, tá certo? Mas o que vai valer mesmo para você a título de prova é a partir de agora sobre o código de ética. Então, o código de ética ele vem com o intuito justamente, criado com o intuito justamente de que, ó, nós temos regras, nós temos deveres e existem algumas proibições. E vocês, servidores públicos, devem levar isso em consideração, tá bom? Ah, mas se eu não cumprir o código de ética, logo, consequentemente, poderemos ser o quê? Punidos, penalizados. Mas aí é tema mais para frente. Vamos dar continuidade aqui, vamos lá. Olha só, pessoal, o código de ética estabelece padrões que orientam a conduta de seus membros. Logo, deve ser seguido por todos. Então, nesse exato momento, vamos entrar de vez agora no decreto 1171/94. Olha que coisa, hein? Olha o número do decreto. 1171/94. Também antes eu quero explicar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Por que em 1994 nós tivemos aí esse decreto sobre o Código de Ética? Em meados da década de 90, nós estávamos passando por uma mudança, uma reforma administrativa. Nós estávamos saindo da administração pública burocrática e entrando na administração pública gerencial. E para aquela época os gestores entenderam que era preciso fazer algumas mudanças e fazer com que também os servidores públicos entendessem a respeito, né, de que, no caso, era preciso levar em consideração, tá? Era preciso levar em consideração que o cidadão é mais do que um cidadão, ele é um cliente. Então eu tenho que satisfazer as necessidades dele, tá? Então esse código de ética ele é muito voltado a isso, ele é muito voltado a essa mudança da administração pública burocrática para uma administração pública gerencial, ok? Eu vou, claro, conforme a aula aqui, eu vou explicando para vocês. Certo, pessoal? Então, bora lá, dando continuidade aqui nos termos. Olha só, das regras deontológicas. Pessoal, o que significa regras deontológicas? A palavra deontologia significa estudo. Estudo fundamentado. Tá, ó, estudo fundamentado. Então, estudo de princípios e fundamentos. Então, uma das primeiras regras deontológicas que nós encontramos no decreto 1171/94 diz o seguinte: são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Mas que primados maiores são esses? Esses aqui que se encontram, ó, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais. São primados maiores que devem nortear o servidor público. Quando a gente pensa aqui, quando a gente observa aqui dignidade, o que nós podemos pensar? Dignidade tem a ver com respeito, dignidade tem a ver com cortesia, né? Dignidade tem a ver em dar atenção, estar disponível às pessoas, por exemplo. Já o decoro tem a ver com o quê? Com comprometimento. O decoro também tem a ver com lealdade. Lealdade. Tem a ver também com pontualidade. É preciso ter decoro na administração pública. Ok? Já o zelo, pessoal, significa cuidado. Você deve cuidar. Cuidar de quê? Você deve cuidar do patrimônio público. Você deve cuidar, além do patrimônio público, também você deve cuidar das pessoas. Se preocupar com as pessoas. E o seu trabalho também tem que ser um trabalho de eficácia. Um trabalho de eficácia significa dizer um trabalho que traz o quê? Resultados. E é preciso que tenhamos consciência dos princípios morais. A consciência dos princípios morais tem a ver com o quê? Com o bem comum. O bem comum significa o bem de
todos. Beleza? Olha só. Imagina que você é esse carinha aqui, ó. Tá aqui. Funcionário público, FP. Beleza? Deixa eu só pegar aqui uma outra cor de caneta. Tá aqui, ó. O FP. Beleza? Funcionário público, viu, gente? Tá? Tá aqui. Você, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, você vai ter que escolher um caminho. O caminho que você vai escolher é sempre o caminho que te leve ao bem comum. Essa é a ideia. Então, toda vez que você tomar uma decisão, a sua decisão tem que ser essa. Aquela que seja mais vantajosa para o bem comum. Beleza? Tá bom? Então, na escolha da melhor opção, você tem que escolher aquela que seja mais vantajosa para o bem comum. Mas como eu vou saber que o bem comum é melhor? Sempre é melhor. Bem comum é interesse de todos. Princípio da finalidade da administração pública. Tá certo? Beleza? Então, dignidade, zelo, decoro, eficácia e consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. No exercício da função fora dele. Ou seja, não importa se você estiver trabalhando ou não, tá? Olha que interessante. Tá bom? A gente vai ver aqui, inclusive, o seguinte, que a vida pública, olha só que interessante, pessoal, a vida pública, ela se integra na vida particular, tá? A vida pública, ela se integra na vida particular como um elemento indissociável. O que é algo indissociável, pessoal? Indissociável é algo que não separa, não dissocia, não tem como separar. A partir do momento que você se torna servidor público, não existe mais a possibilidade de você falar assim, fora do trabalho eu não sou servidor público. Não, você continua sendo servidor público. Por isso, seus atos, atitudes, comportamentos podem, né, aumentar ou diminuir o conceito da administração pública, o conceito funcional. Você passa a ser a imagem da administração pública. Ficou claro isso? Então, show de bola. Dando continuidade. Bora lá, vamos lá. Mais assuntos aqui nós temos que tratar. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Isso significa dizer que você tem que ir além. As suas decisões têm que ir além, não é só ficar só entre o legal e o ilegal. Você tem que verificar se é justo ou injusto, se é conveniente ou inconveniente, se é oportuno ou inoportuno. Mas principalmente, você vai verificar se é honesto ou desonesto. As decisões que você tomar, você tem que verificar principalmente, como está dizendo aqui, né? Vou grifar de novo, porque estou em cima da palavra. Se é honesto ou desonesto. E não é só isso, viu? Consoante, ou seja, em conformidade, tá bom? Com as regras contidas no artigo 37 da Constituição Federal, do caput e também do parágrafo 1º. Mas, professor, o que diz lá? O artigo 37 da Constituição Federal, nós vamos encontrar os princípios básicos da administração pública. Beleza? E quais são os princípios básicos da administração pública, pessoal? Nós temos aqui como princípios básicos da administração pública o LIMP, tá? Que significa o que o LIMP? Legalidade, tá? Impessoalidade, ok? Moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios básicos da administração pública. A legalidade, ela tem a ver com o quê? A legalidade, ela tem a ver com que você só pode fazer aquilo que está expresso em lei, né? Já a impessoalidade tem que ser imparcial. Aliás, se existem regras,
essas regras são válidas para todos. A moralidade é que eu tenho que não só verificar a legalidade, mas verificar os princípios éticos, inclusive. Já a publicidade é dar transparência, acesso à informação e eficiência a utilizar o recurso da maneira correta, da maneira ideal. É claro que eu não vou esmiuçar aqui os princípios, porque não é minha matéria, é matéria de ética. Na aula de Direito Administrativo, evidentemente que o professor vai esmiuçando, detalhando para você cada um desses princípios. Aqui é só para a gente ter uma noção, uma ideia, tá bom? Bom, continuando, então nós verificamos aqui quais são os princípios, como eu falei para vocês. Eu vou tomar uma decisão, não posso só tomar uma decisão verificando o que é legal ou ilegal. Eu tenho que sempre visualizar essas outras situações. Por quê? Pessoal, quando a gente para pensar nessas outras situações, a gente está fazendo uma reflexão, na verdade. Ao fazer essa reflexão, com certeza absoluta, a minha decisão será melhor. Entendeu? Tá? Eu verifico, opa, peraí, eu vou tomar de decisão, é legal, ilegal? É conveniente, inconveniente? É justo, injusto? Entendeu? É oportuno, inoportuno? É honesto, desonesto? Está de acordo com os princípios? Opa, então tá tudo ok. Mais ou menos assim, essa é a ideia. Tá certo? Bora lá, vamos lá. Continuando. A moralidade da administração pública não se limita, isso aqui também é bem interessante, me chama sempre a atenção, não se limita à distinção entre o bem e o mal. Eu não vou ficar só fazendo distinção entre o bem e o mal. Por quê? Porque vai além. Olha só, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Eu já expliquei para vocês que toda vez que você tomar uma decisão, você sempre tem que tomar uma decisão pensando no quê? No bem comum. E o bem comum tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com interesse de todos. Interesse de todos. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, quando a gente consegue ter o equilíbrio entre essas duas situações, legalidade e finalidade, a gente consolida a moralidade administrativa. Há uma necessidade desse equilíbrio. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Vamos lá, então. Continuando. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente, por todos e até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como um elemento, olha só, indissociável de sua aplicação e de sua finalidade. Então, mais uma vez, né, aqui, ó, indissociável, não separa, né? Não tem como a gente separar a moralidade administrativa, tá certo? Do direito. É uma coisa inseparável. Ela é indissociável. E aqui você vê que é interessante, né? Que até isso o servidor tem que levar em consideração. Porque ele também é pagador de impostos. E sendo ele pagador de impostos, ele também está custeando o seu próprio salário de uma certa forma, de uma certa maneira. Tá certo? Continuando. Bora lá, galera. Vamos lá. Evoluindo aqui nos conceitos. O trabalho desenvolvido pelo servidor perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito, o sucesso desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. É uma coisa que eu sempre costumo dizer, que nós não podemos encarar o trabalho como uma obrigação. Então, coloca aqui, ó. Trabalho não é obrigação, assim. Em que sentido, né? No sentido de que eu tenho que encarar o trabalho não como uma obrigação, e sim como um patrimônio. Eu tenho que encarar o meu trabalho como algo que faz parte do meu bem-estar. Porque quando nós encaramos dessa forma, pode ter certeza absoluta que você entrega, sem sombra de dúvidas, o que é melhor para o seu cliente. No caso, servidor público, obviamente nós estamos tratando aí da administração pública, né? Então, no caso, servidor público para o cidadão.
Beleza? Então é importante a gente entender isso, que é o nosso bem-estar. Por exemplo, eu estou aqui ministrando essa aula aqui para vocês. Eu encaro dessa maneira, dessa forma, como o meu próprio bem-estar, certo? E a consequência disso, obviamente, é que eu vou me sentir melhor. Isso me traz ânimo, motivação, prazer, né? E a gente, com certeza absoluta, acaba fazendo o que há de melhor aí. E o que é de melhor para quem? Para o nosso cliente, você, por exemplo. Tá certo? Beleza? Bom, então é assim que a gente tem que entender do êxito, do sucesso, vai nos levar a estar bem, na verdade, né? Com tudo isso. Beleza, e sem esquecer, né, que hoje você é servidor público, está lá trabalhando, atendendo ao público, mas amanhã você é cidadão também. Você também depende de serviços, de outros serviços públicos. Você pode estar fazendo parte de uma instituição, porém, você também precisa de outras instituições, serviços de outras instituições, serviços públicos, eu me refiro, ok? Legal, continuando, bora lá. Tem mais coisas aqui para a gente estudar nessa aula. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Aquilo que eu falei, né, que a vida pública, ela se integra na vida particular como um elemento indissociável, não tem como se separar. Olha só o que diz aqui. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Repare, perceba que não tem como eu separar uma coisa da outra. Tá bom? Beleza? Show? Então vamos dar continuidade. Próximo item aqui. Ó, lembrando que são itens que fazem parte das regras deontológicas, tá? Do Código de Ética, o decreto 1171/94. Aqui diz assim, ó, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais, o interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Bom, eu li. Agora vamos entender o significado dessa informação, tá bom? Vamos lá entender. Seguinte, ó. O que está dizendo aqui? Aqui está dizendo, pessoal, que a publicidade... Eu não preciso nem escrever publicidade, está escrito aqui, né? Então vamos lá, ó. Está dizendo o seguinte, que a publicidade é a regra. A publicidade é a regra. Você não pode omitir uma informação, porque quando você faz isso, você, obviamente, compromete a ética. Então, a publicidade é a regra. Porém, nem tudo dá para ser publicado, divulgado em determinado momento. Então, nós vamos ter o que? O sigilo. O sigilo faz parte, tá? Então, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso. Então, nós podemos ter o sigilo. Só que o sigilo ele não é a regra. Se o sigilo não é a regra, logo o sigilo é o quê? O sigilo é a exceção. Tudo bem? Inclusive, nós temos uma lei relacionada a isso, que é a Lei 12.527 de 2011, que trata a respeito do assunto. Lá, você observará que nós temos o artigo 4º, tá? Que vai dizer que informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso ao público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Agora, olha que interessante, o sigilo ele tem prazo, tá certo? Ou seja, a sua restrição ela é temporária. E aí o artigo 24, melhor dizendo,
da Lei de Acesso à Informação vai tratar a respeito da classificação dos sigilos. Nós temos 3 classificações. A informação ela pode ser ultra secreta, tá? A informação pode ser secreta e a informação pode ser reservada. Ok? Beleza? Se a informação for ultra secreta, o prazo máximo é de 25 anos. Se a informação for secreta, o prazo máximo é de 15 anos. E se a informação for reservada, o prazo máximo é de 5 anos. Olha, só para deixar claro, eu duvido muito que isso vá cair na sua prova, tá bom? Beleza? Mas é bom saber, né? Vale a pena fazer uma ilustração a respeito disso aqui. Mas o que você tem que guardar realmente para a sua prova do Código de Ética? Publicidade e regra, sigilo e exceção. É tão interessante isso que o próximo item do Código de Ética, né, das regras deontológicas, vai dizer o seguinte, ó, item 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Olha que interessante. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omitir e nem falsear, né? Então, por mais que, que diz assim, nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Ou seja, pessoal, o que isso significa? Significa o seguinte, tá? Que por mais que a gente tenha uma situação em que você fala, poxa vida, eu não gostaria de passar essa informação para a pessoa, porque vai acabar com o dia dela, né? Exemplo. Não tem jeito, você vai ter que repassar. Imagina você, servidor público do INSS, que tem que falar lá informar para o seu João que ele não vai ter direito à aposentadoria. Imagina uma situação dessa, entendeu? Que foi indeferido o pedido dele. Você vai ter que repassar essa informação, não vai ser de bom grado não, com certeza. Você vai ficar mal a repassar essa informação, mas você vai fazer isso. Ficou claro ou não? Beleza. É isso aí, show de bola, vamos dar continuidade. 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Logo, tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Bem poético o negócio aqui, né? O que acontece? Qual que é a informação, a mensagem que está repassando aqui para a gente? Que, primeiro, você tem que ter cuidado. Lembra disso? Zelo, cuidar das pessoas, tratar as pessoas com cortesia, dignidade, né? Tratar as pessoas com dignidade. Então, porque se você trata mal, causa dano moral. E você tem que pensar não só nas pessoas, mas também no patrimônio. Tanto que ele faz uma menção sobre isso, é filosófico. Lembra que ética tem a ver com filosofia. Então eu tenho que pensar até mesmo na pessoa que passou tempos estudando como fazer aquele produto. Imagina aqui, ó, tá vendo essa caneta aqui na minha mão? Imagina a pessoa, quanto tempo ela gastou para fazer, para elaborar, pra criar um design para essa caneta, para que eu possa utilizar aqui na minha lousa digital e você conseguir enxergar aí. Olha que top, né? Então tudo isso eu tenho que levar em consideração. Por isso eu tenho que ter esse cuidado, esse zelo, como diz aqui, esse item, tá certo? Beleza, maravilha, vamos continuar, bora lá. Próximo item, item 10. Outra regra deontológica, né? Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução, em que exerça suas funções, permitindo formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade,
mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Aqui é bem interessante eu passar um conceito para você. Eu comentei que o decreto é de 1994. Nessa época, nós estávamos saindo da administração pública burocrática, tá? Estávamos saindo da administração pública burocrática e estávamos entrando na administração pública gerencial. E aí, aquilo que eu comentei para vocês, a pegada aqui da gerencial é ter o foco no cidadão e enxergar o cidadão como um cliente. E aí, onde eu quero chegar? Aqui, nós, nessa época, década de 80 e década de 90, era uma coisa tão lastimável que a gente precisava utilizar um serviço público e as pessoas chegavam, às vezes, de madrugada, fazendo filas no local para serem atendidas, né? E o pessoal aqui dentro desaparecido, simplesmente assim, né? A gente pegava sol, pegava chuva, né? E nada de atendimento. Às vezes, quando chegava lá para as 4 horas da tarde, o pessoal atendia 2 e mandava os outros embora, falando para voltar depois. Ou seja, permitiam a formação de longas filas. Só que isso, como está dizendo, não é só uma espécie de atraso, certo? Não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade. É um grave dano moral aos usuários de serviços públicos, entendeu? Então aqui é o seguinte, olha, você tem que... É um recado para os servidores, né? Vamos dizer assim, tudo bem? É um recado para os servidores que diz assim, ó, seguinte, você tem que pensar que você está causando, está indo contra a ética, você está atrasando o serviço público, você está indo contra a ética e também é um ato de desumanidade e principalmente é um grave dano moral às pessoas. Ok? Beleza? Nós temos que nos colocar no lugar dos outros, né? Ter empatia. Isso é a bem da realidade, é essa a ideia. Ok? Então você vê a mudança que a administração pública teve com o passar do tempo, com o passar dos anos e principalmente a partir do momento que passamos a ter a administração pública gerencial, a partir da década aí de 90. Tudo bem, galera? Tá dando para entender? Então, maravilha. Vamos dar continuidade, tem mais assuntos aqui a serem tratados. 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens, olha só, às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, evitando assim a conduta negligente, porque os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Então veja, olha que interessante, a administração pública ainda, claro, né, tem apego e a hierarquia. Eu tenho que respeitar a hierarquia. Se eu tenho um superior, esse superior vai me passar ordens e eu tenho que respeitar essa hierarquia. Porém, essas ordens que eu vou respeitar são somente as ordens que sejam legais. Então, se ele me mandar fazer algo que é algo ilícito, jamais poderei fazer. Aliás, eu não posso fazer e eu tenho que denunciar. Eu tenho que representar contra aquele ato contra a ética ou antiético. Tudo bem, beleza? Então eu devo prestar toda a minha atenção às ordens, desde que as ordens sejam legais. Então toma cuidado quando você resolver questões de prova a respeito do assunto. Tá bom? Tem que ter esses termos. Legal, vamos continuar. O que mais nós vamos ver aqui? 12, perdão. Toda ausência, deixa eu pegar aqui uma caneta para você enxergar, ó. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então vamos entender uma coisa aqui. A ausência, ela, né, como está dizendo aqui, é fator de desmoralização do serviço público. Então, se eu faltei no serviço, vai desmoralizar o serviço público. Mas cuidado, tá? Desde que essa ausência seja injustificada.
Eu estava resolvendo uma questãozinha esses dias e me deparei com uma questão que a banca examinadora colocou assim: ausência causa desmoralização no serviço público. Errado. Nem toda ausência causa desmoralização no serviço público. Por quê? Porque se a ausência ela é uma ausência justificada, obviamente não vai causar desmoralização. Está justificada. A ausência injustificada é você chegar numa repartição pública, você precisa de um atendimento e não tem a pessoa ali para te atender, porque simplesmente ela não foi trabalhar. Entendeu? E isso, com certeza absoluta, aí sim vai causar desmoralização no serviço público e quase sempre vai levar a desordem nas relações humanas. As pessoas vão brigar, vão xingar, né? Vai acontecer uma série de problemas ali. Vai ser tipo uma panela, sabe? De pressão, vai só criando pressão ali dentro. Aí pode até explodir, né? Pode até estourar. Tudo bem? Beleza, vamos dar continuidade. O que mais a gente tem aqui para falar a respeito do assunto? Vamos lá, item 13. O item 13, pessoal, ele diz assim, ó. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Olha que bonito, né? Você tem que trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional. Por isso que eu fiz um desenho aqui de uma estrutura organizacional, para você entender que é o seguinte: uma organização, ela tem pessoas em vários níveis, né? Nós temos aqui esse nível aqui de cima, é o nível estratégico, onde você encontra aí a cúpula da organização, o alto escalão. Aqui no meio nós temos o nível tático, são os gerentes. E aqui nós temos o nível operacional, né? Que são os executores. Tudo bem? 3 níveis aí para vocês. Então nós teremos pessoas em todos esses níveis. O que deve acontecer, pessoal? É importante uma harmonia entre todos. Tá certo? Quando a gente fala de harmonia entre todos, é trabalhar em sinergia. Trabalhar em cooperação, um colaborando, um ajudando o outro. Sinergia, cooperação. Isso significa dizer que o trabalho, ele passa a ser um trabalho em equipe. Certo? Trabalho em equipe. E aí é interessante, ó, 2 mais 2 é igual a quanto, hein? Espero que você tenha respondido aí que 2 mais 2 é igual a 5. Nossa, que loucura, que doideira é essa, prof? É porque é o seguinte, quando nós trabalhamos em equipe, o nosso resultado ele é mais satisfatório. O nosso resultado ele é melhor quando trabalhamos em equipe. Ficou claro isso para você ou não? Tá? Ó, é assim, só para entender, tá? É o seguinte, se eu faço a minha parte e você faz a sua parte individualmente, cada um faz a sua parte, 2 mais 2 vai dar 4. Mas se eu faço a minha parte, colaborando com a sua parte e vice-versa, nós estamos trabalhando em cooperação, em sinergia, né? Em colaborando um com o outro. Qual é a consequência disso? A consequência é que nós teremos resultados mais satisfatórios. Por isso, 2 mais 2 é igual a 5. Tá bom, galera? Show de bola? Bom, pessoal, é o seguinte. Finalizamos, então, a parte de regras deontológicas. Mas calma, não acabou não, tá? A aula continua. Sabe por quê? Porque agora é a hora de nós resolvermos questões de provas anteriores para que você possa observar comigo como que o tema já foi abordado em prova e assim você passa a ter uma noção, uma ideia e ficar muito mais preparado aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos verificar aqui. Olha só, a questão diz assim. Editora Juspodium 2018. Com relação à ética no setor público, julgue o item. Esperam-se como comportamentos a serem adotados no serviço público a preservação
de seu patrimônio e atitudes decorosas e eficazes no sentido de bem servir ao público. E aí, certo ou errado? Galera, para a gente ganhar tempo, eu já vou resolvendo aqui as questões, tá? Você vai fazer o seguinte, você pausa o vídeo, tenta resolver aí, tá bom? Beleza? Eficácia, tá bom? E a consciência dos princípios morais, devem nortear o servidor público. E aqui ele está falando, ó, aqui, ó, preservação do seu patrimônio, tem a ver com o quê? Tem a ver com zelo. Atitudes decorosas, aqui, ó, decoro. Atitudes eficazes, aqui, ó, então tá tudo certinho. Então, primeira questãozinha desse bloco, né, da aula, correto. Legal, vamos caminhar. Próxima questão. A ética é a filosofia que fará a eleição das melhores ações. Olha que interessante. A ética faz a eleição das melhores ações, tendo como horizonte o interesse coletivo e universal, ou seja, olha que legal, o bem comum. O bem comum, tá? De acordo com Guilherme de Assis Almeida e Marta Christman, em Ética e Direito. Editora Atlas, 2009, tá? Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item. No setor público, a conquista da cultura da moralidade está dissociada da ética. Certo ou errado? Errado, né, pessoal? Não está dissociada. A moralidade se integra, tá? Se integra no direito e, consequentemente, se integra na ética como um elemento indissociável. Você viu isso aqui comigo? Indissociável, tá bom? Então, logo, é indissociável. Eita, escrevi tudo errado aqui. Indissociável e não dissocia, como está dizendo aqui, porque dissocia é algo que separa, e você viu comigo que não separa. Portanto, o item está errado. Beleza? Vamos para a próxima questão. Mais uma questãozinha aí. Questãozinha aí da Banca CESP Sebrasp 2021, caiu no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Olha só essa questão que legal. Eu trouxe essa questão porque ela causou muita polêmica, inclusive. Vamos ver. A questão diz assim, ó. A respeito da ética no serviço público, da administração pública federal, bem como dos servidores públicos federais e seus direitos e deveres, julgue o item que se segue. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a ausência de servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, já que pode acarretar desordem nas relações humanas. Certo ou errado? Pessoal, esse item aqui está errado. Olha só, essa questãozinha é a questão que eu comentei. Aqui ele fala, a ausência de servidor é fator de desmoralização? Pessoal, nem sempre. Por quê? Quando ele fala ausência, pode ser uma ausência justificada, né? Porque a ausência aqui está no genérico. Ou pode ser uma ausência injustificada. Mas, de acordo com o Código de Ética, para a gente marcar o item como certo, ele deveria ter colocado no enunciado ausência injustificada. Aí sim, a ausência injustificada do servidor do local de trabalho, do seu local de trabalho, é fator de desmoralização. Aí sim. Mas ele não falou isso, ele falou ausência. A ausência poderia ser, pode ser uma ausência justificada. Se eu justifico, se a gente consegue justificar a ausência, beleza, não vai ter problema. Isso não vai desmoralizar o serviço público. Ficou claro? Essa questão foi muito polêmica, muita gente errou essa questão, né? A galera até hoje não engole, desce quadrada essa questão, tá? Mas assim, a banca, ela colocou como errado, tá errado mesmo. Ela tinha sido mencionado injustificada.
Ficou claro isso? Então tá bom. Vamos dar continuidade, porque eu tenho mais uma questão aqui para tratar com vocês. Ó, agora uma questão da banca FCC, tá? De múltipla escolha. Diz assim, considere as seguintes assertivas atinentes ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal. Item 1. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Opa! Exatamente isso, está corretíssimo, nós falamos sobre isso no decorrer da nossa aula. É preciso ter esse equilíbrio entre legalidade e finalidade para consolidar a moralidade do ato administrativo. A gente vem aqui embaixo e vê assim, ó, está correto que consta apenas em. Então é assim, a gente tem que procurar uma alternativa que tenha o item 1, já que ele está correto. Alternativa A, 2 e 3, já era. Alternativa B, 1, 2 e 3 pode ser. C, 1, 3 e 4 pode ser. D, 1 e 4 pode ser. 1, 2, 3 e 4 na alternativa E pode ser também. 2. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público. Errado, pessoal. É claro que se integra. É claro que se integra, né? Então, logo, esse item que está errado, o item 2. Então, você faz o seguinte, ó. Tudo que tiver item 2, você passa a régua. Já era a alternativa B, já era a alternativa E. Assim vai ficando mais fácil a nossa vida. 3. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Opa, esse item aqui está correto. Então, item 3, corretíssimo. E aí já era, achamos o gabarito, porque o D não tem o item 3, então logo ficamos com a alternativa C. Logo, item 4 também está correto. Os repetidos erros do servidor, seu descaso e acúmulo de desvios, tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Opa, isso aqui também está correto, portanto ficamos com a alternativa C, tá bom? Alternativa C é o gabarito aí da nossa questão. Tá certo, galera? Show de bola? Bom, é isso aí. Eu finalizo então esse nosso primeiro encontro sobre regras deontológicas que constam no Código de Ética do Decreto 1171/94. Nós aproveitamos, verificamos alguns conceitos de ética, todas as regras deontológicas que constam no decreto e aproveitamos também para resolver questões de provas anteriores para você, ó, ficar craque aí na matéria, tá certo? Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Valeu! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, gabaritando Câmara de Jaboticabal para o cargo de assistente. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo. Quero mostrar aqui para vocês as vantagens do nosso curso, porque que vale a pena você investir no curso online preparatório. Bom, você vai ter acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquire, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente imediatamente. Você vai ter acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação de visualizações. Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer muita diferença aí na sua preparação. Material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para você ter aí como opção aí de complemento, tá? E vai receber um super bônus. Esse bônus é um caderno de questões, na verdade vários, tá bom? Porque os cadernos de questões são separados por matéria, questões gabaritadas, milhares de questões à sua disposição para você treinar. É isso mesmo. Certo, pessoal? Tudo separado por matéria, você vai baixar e vai resolver as questões. Bom, valor especial de lançamento do curso de R$ 497 por apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,65. Olha só, o que você compra com R$ 29,65, hein? Hoje em dia não dá para comprar um lanche, na verdade.
Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o curso online preparatório completo e vai estudar com a gente aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online, é só você digitar o que você deseja, a sua dúvida, e o pessoal vai te atender e vai sanar. Ou você também pode chamar na central de atendimento do WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Show de bola? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê, claro, numa próxima oportunidade. Valeu e até mais.